Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, 4 horas da tarde, e a gente veio fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quinta-feira de adoração, não é? Quinta-feira da gente ir à igreja. Não é só aos domingos que a gente deve ir à igreja, mas nas quintas-feiras também. É um momento de adoração, de adorar o Santíssimo Sacramento. E a gente vai ver o que Jesus trouxe hoje para a nossa vida, para a nossa mudança de vida. Aquele pouquinho que todos os dias a gente muda, quando a gente entende um pouquinho a palavra de Deus. Então, pessoal, hoje o Evangelho está no livro de Marcos. Continuamos no livro de Marcos, no capítulo 7, no versículo do 24 ao 30. Jesus veio para todos. Então Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa disso que você acaba de dizer, pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela vem nos trazer a fé dessa mulher pagã, A fé dessa mulher pagã vem nos fortificar hoje, nessa quinta-feira. A palavra diz que Jesus entrou numa cidade e não queria ser reconhecido, mas a palavra diz que essa mulher, eu acredito que ela chegou aos gritos, clamando, pedindo, E a palavra diz que ela era uma pagã. O que é ser pagã, Essa mulher, ela servia a outros deuses pagãos, Não acreditava no Deus verdadeiro, mas dentro de um momento difícil da sua vida, ela vendo Jesus com seus prodígios e milagres, ela teve fé em Jesus Cristo. Ela teve fé e foi ao encontro dele nessa cidade, E a palavra diz que ela cai a seus pés e pede que ele expulse o demônio que está na filha dela, que está em casa, E aí, Jesus fala de um jeito assim, como se ele tivesse humilhando ela, Como se ele tivesse humilhando, como se ele tivesse esnobando ela, Por ela ser, vamos se dizer, pagã, Por ela ser pagã. Então Jesus fala, que primeiro ele serve aos filhos, Não é certo tirar da boca dos filhos para dar a qualquer um. É como se Jesus falasse mais ou menos assim, Só que Jesus tem amor por todos nós. A palavra hoje, ela vem nos trazer isso, essa certeza de que o amor dele é para com todos nós, independente se você é pagã ou se você não é, se você é cristão, se você é pagão, Se você é de outra denominação, se você serve a outros deuses, não importa. A palavra vem dizer o seguinte, a palavra vem dizer que a partir da sua fé,
a coisa acontece. A partir do momento que você tiver fé, a coisa acontece. E nós achamos que Jesus ele só veio para nós que somos cristãos, né? A gente acha que as pessoas que vivem por aí, vivendo outras denominações, vamos se dizer assim, principalmente que serve a outros deuses, né? Que a gente, vamos se dizer aqui, pagão, que Jesus ele não pode agir numa pessoa dessa, né? Vamos se dizer uma pessoa que se envolve com cartomancia mais ou menos, né? A gente sabe que aquilo ali não tem Deus no meio, né? É um Deus pagão. Mas isso não quer dizer, um exemplo, né? Isso não quer dizer que Jesus não haja naquela pessoa que trabalhe com aquilo ali. A partir do momento que ela tiver fé nele, independente de quem ela sirva, a coisa acontece. Então, a fé, ela é tudo. Quando a palavra diz que a fé, ela remove montanhas, ela remove montanhas. Né? A fé é tudo que a gente não pode perder na nossa vida, é a nossa fé. Né? Aí Jesus fala, né? Eu não posso tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Era como se Jesus chamou aquela mulher de cachorrinho, né? Mas ali Jesus estava testando a fé dela, né? É como se Jesus dissesse no popular: se você serve a deuses pagãos, por que você não vai lá pedir a eles a cura, né? Que expulse o demônio da sua filha? Por que você veio até aqui? Não. Eu não tenho nada para lhe dar. Eu primeiro tenho que servir aos meus filhos, ou seja, eu primeiro tenho que servir a quem acredita em mim, a quem confia em mim, a quem tem fé em mim, né? E a quem me serve. Mais um exemplo da gente, né, acabar com essa coisa de achar que Jesus ele não age nas pessoas, ele não dá, ele não cura as outras pessoas que não faz parte da nossa denominação, por exemplo, né? Porque isso depende da fé de cada um. Cada um é curado conforme a sua fé. Cada um tem a realidade ali de um sonho através da sua fé. Então isso é uma coisa muito pessoal e muitas vezes a gente julga as pessoas achando que Jesus não vai dar algo àquela pessoa porque aquela pessoa ela mexe com umbanda, por exemplo, né? Porque ela mexe com outras coisas, né? Não. Quando existe fé, a coisa pode acontecer e a gente tira desse evangelho de hoje. A gente vê aqui que essa mulher era pagã, né? E aí Jesus testa ela e Jesus fala dessa forma. Mas a fé daquela mulher era tão grande, ela tinha uma fé muito grande, ela passou a ter uma fé muito grande a Jesus Cristo, porque a palavra diz que ela era pagã. Então, se ela era pagã, ela servia a outros deuses pagãos, né? Ela não servia a Jesus Cristo. Vamos se dizer, ela não era uma pessoa cristã. Mas a fé dela chegou primeiro. A fé dela chegou primeiro. Talvez em ver Jesus ali andando, os prodígios, os milagres, né? O boca a boca, as pessoas dizerem. Então ela foi lá. Ela foi lá. E eu acredito que essa mulher, a partir daquele momento que Jesus a curou, ela passou a ser uma pessoa cristã. Ela deixou os seus deuses pagãos para lá e ela passou a ser uma pessoa cristã. Porque a palavra diz que ela diz: mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus patrões, né? Que as criancinhas derrubam. Ou seja, ele chamou ele chamou ela de cachorra e ela, né? Ela tomou para si e ela diz: mas até os cachorrinhos pegam as migalhas. Ela estava querendo dizer: eu tô aqui para pegar o pouquinho que o Senhor tem para me dar, um pouquinho só. A migalha que o Senhor que eu encontrar aqui, eu sei que o Senhor vai curar a minha filha, né? Então
O que representa esse evangelho nesse sentido é isso. A migalha que cai da mesa do patrão é o mínimo de toque que Jesus pode dar em mim ou em você para realizar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja, né? A nossa cura, o nosso emprego, a nossa faculdade, o nosso sonho. Então, é o mínimo, só precisa do mínimo, mas que seja verdadeiro, que seja uma fé concreta para que isso se realize. Então, ela falava dessa forma, né? Ela falava que até os cachorrinhos, né? Ele não a tratou assim. Então, até eles tinham o direito de comer as migalhas que caía do patrão. Então, era como se ela estivesse dizendo: eu estou aqui para receber o pouco que o Senhor tiver para me dar. O Senhor não precisa me dar muito, porque eu acredito que o pouquinho que o Senhor me der vai curar a minha filha. Então a fé, Jesus viu naquela mulher uma fé tremenda, uma fé enorme. Ele não olhou que ela era pagã, que ela vivia adorando deuses pagãos, não. Ele olhou para a fé dela. Naquele momento, a fé era dele. E ali ele diz: estou impressionado com tamanha fé dessa mulher. Vá para casa e quando você chegar em casa, sua filha estará curada. E assim a palavra diz que aconteceu. Quando ela chegou em casa, a filha dela estava curada pela fé dela. E eu acredito que depois que isso aconteceu, essa mulher virou uma cristã. Ela deixou de ser uma pagã, mas com certeza, né? A todos aqueles deuses que ela adorava pagã, não teve o poder de curar a filha dela, mas foi Jesus Cristo. E ela foi em busca do que ela escutou, do que ela estava vendo, as pessoas ali seguindo Jesus. E ela foi, mas ela foi com uma fé concreta. A nossa fé, ela tem que ser concreta. Eu não posso dar algo para Jesus e depois pegar de volta, né? Muitas vezes a gente está desesperado para que algo aconteça, uma cura, seja lá o que for. E aí a gente vai lá, a gente entrega: Senhor, eu te entrego nas tuas mãos, não é? Mas a gente não confia 100%. A gente entrega e depois a gente vai buscar. Mas como é que a gente vai buscar o problema? Quando a gente continua se preocupando com ele. Quando a gente continua se preocupando com o problema. Senhor, eu te entreguei, mas eu estou vendo bem aqui que não vai dar certo. Eu estou vendo bem aqui que não vai acontecer. Está demorando para acontecer, não é? O meu marido a gente está numa dificuldade aqui financeira. Não aparece um emprego. Eu entreguei nas suas mãos, mas continua tudo a mesma coisa, né? Então, quando a gente vai lá, com uma fé concreta, a gente entrega o problema nas mãos de Jesus, a gente deixa que ele resolva no tempo dele. No tempo dele, que ele deu o emprego, não muitas vezes o que o marido pede, o que você quer que seja, mas uma coisa muito melhor, né? Em se tratando de cura, muitas vezes não é o tempo da cura ali. Aquele momento de leito que você está doente, você está tendo um aprendizado de vida, né? É naquele leito ali que muitas vezes você perdoa as pessoas, muitas vezes você começa a rever a sua vida, as coisas erradas que você fez, e você vai chegando no grau em que Jesus quer que nós, filhos de Deus, cheguem para poder alcançar a vida eterna, entendeu? Então assim sucessivamente, cada problema. Às vezes um pedido que você faz, você deseja algo, você deseja demais algo no seu coração. Mas muitas vezes Jesus tem algo muito melhor para você, né? E muitas vezes você entrega e você vai buscar. Senhor, está demorando. E você começa a se preocupar e você começa... Isso não é fé. Fé concreta é a dessa mulher aqui. Essa mulher, ela pode se dizer que ela teve aquela fé concreta, mesmo ela servindo a outros deuses pagãos, mesmo ela acreditando naqueles deuses. Chegou um momento
que a filha dela fica enferma com um demônio e eles não têm força para tirar, né? E aí ela vai em busca de quem pode tudo, que é Jesus Cristo, né? E Jesus atesta. E Jesus fala de um jeito assim, frio, né? E Jesus fala de um jeito frio. Chamou ela até de cachorrinho. Eu não vou tirar da boca dos meus filhos, ou seja, era como se Jesus dissesse, eu não vou tirar da boca de quem confia em mim, de quem acredita em mim, de quem está aqui, com uma fé concreta atrás de mim, para servir a você, minha filha, né? Que serve a outros deuses que não é o meu Deus. Então eu não vou lhe ajudar, né? Mas aí ela insiste. A insistência, não é? A insistência é sinônimo de vitória. Quando a gente insiste em oração naquilo que a gente quer. Quando a gente coloca as coisas na mão de Deus e a gente não vai buscar, não é? Independente de que área você esteja. É muito claro. A palavra diz aqui que a mulher era pagã, né? A mulher, ela não acreditava no Deus verdadeiro, ela acreditava em outros deuses. E no nosso meio acontece muito isso, tá? A gente olhar para as pessoas de outras denominações e dizer assim, Jesus não age naquela pessoa, né? Jesus não faz a cura naquela pessoa. Muitas vezes a gente vê assim vamos se dizer, um pai de santo, né? Uma pessoa que lida ali com denominações que a gente não está acostumado. E aí, Jesus não olha para aquela pessoa, Jesus olha para aquela pessoa também. Vai depender da fé daquela pessoa. Então, jamais a gente pode abrir a boca e dizer assim, Jesus não age ali, porque ali só quem age é Satanás, ali só quem age é fulano, esse crânio. Na mulher, também, quem poderia agir naquela mulher era o demônio. O demônio estava dentro da casa dela, dentro da filha dela, agindo dentro da filha dela. Então o demônio poderia tomar conta daquela situação, poderia tomar conta até dela mesmo, né? E esse demônio vai saber, poderia ser até os demônios dos deuses pagãos que ela servia, né? Que se acumula ali, porque quando a gente serve a outros deuses, que não é o nosso, que não é o verdadeiro, né? Só nos vem coisa ruim. É trazido para nós só coisas ruins espiritualmente falando, né? Mas aí ela conheceu o Deus verdadeiro, ela conheceu a Jesus Cristo. Ela foi atrás daquelas pessoas que já o seguiam. E aí Jesus olha para ela quando ela diz, mas até os cachorrinhos comem as migalhas. Era como se ela dissesse, eu estou aqui para receber o que o Senhor tem para me dar, né? A gente precisa acreditar que um pouquinho do que Deus der faz um estrago na nossa vida para o bem, né? É um pouquinho, não precisa de muito, né? Às vezes em oração a gente pede um pouquinho do seu sangue para que nos lave, um pouquinho do seu sangue para que nos cure. Se a gente tiver fé que aquele sangue ele cura e ele lava tudo que não presta dentro da gente, a gente é curado. Porque a fé, eu acredito no sangue poderoso de Jesus Cristo, para que ele venha me curar. Então é mais ou menos isso. Ela, quando ela dizia que as migalhas que caíam da mesa, os cachorrinhos que estavam embaixo esperando, comia. Eles tinham aquele direito de comer, né? Ele tinha o direito de comer aquilo ali, mesmo sendo os cachorros. Ela, mesmo sendo pagã, ela tinha o direito de ter a fé, de acreditar, de se voltar para o Deus verdadeiro e receber o que ele tinha para dar. Ela quis dizer, o pouquinho que o Senhor der, eu vou receber e eu acredito que a minha filha vai ser curada. E Jesus vê que tamanha a fé dessa mulher, né? Você imagina, uma pessoa que está acostumado a adorar outros deuses, né? Outros deuses, de repente, né, se volta a acreditar no Deus verdadeiro e a coisa acontece. E Jesus fica impressionado, a palavra diz que Jesus fica impressionado com ela. E Jesus diz, vá minha filha,
Vá em paz, porque a sua filha ela já está curada. Então hoje a gente traz para a nossa vida esse ensinamento de não ficar julgando as pessoas por denominações, porque fulano gosta de um espiritismo, fulano gosta de um candomblé, fulano gosta não sei de quê. Não importa do que fulano tá ali. O importante aqui é a fé. Se o fulano tem a fé, isso não quer dizer que se o fulano não mudar de vida, o fulano vai entrar no céu. Isso é outro departamento, né? Vamos separar as coisas. Vamos separar as coisas. A gente está falando de vida terrena, de fé. Eu acredito totalmente em Jesus Cristo que Ele vai me curar, que Ele vai me dar tal coisa, que Ele vai me arrumar um emprego. E ponto. A partir da minha fé, se ela for concreta, se ela vir de dentro do meu coração, a coisa vai acontecer. Muitas vezes não do nosso jeito, mas do jeito de Jesus. Muitas vezes o emprego não vai ser aquele que você queria, mas vai ser um melhor ainda. Não é? Muitas vezes não é aquela faculdade que você vai estudar, mas você vai estudar em uma melhor ainda. Às vezes você está se preparando aí para pagar uma faculdade e muitas vezes Jesus arruma uma que tu não vai nem precisar pagar. Tu vai ser uma bolsista. Né? Então, assim, as coisas de Deus, elas são perfeitas. E a gente precisa acreditar e alimentar a nossa fé. Se hoje você foi lá aos pés de Jesus, hoje, quinta-feira, é o dia que Jesus está lá exposto, né? A Santa Eucaristia está lá exposta, né? Para que a gente vá, para que a gente adore. A gente católico que acredita em Jesus Cristo, em Jesus Eucarístico, vivo ali. É o momento de você entregar. É o momento de você chegar lá e você entregar o seu problema. Mas você vai entregar e você vai virar as costas e você vem para casa e você vai deixar lá. O problema vai ficar lá nas mãos de Jesus. O sonho vai ficar lá nas mãos de Jesus. E Ele vai agir da forma que Ele achar que deve. Ele vai te dar no momento que Ele achar que é necessário. Não é? No momento que Ele achar que é necessário. Então hoje a gente leva para a nossa vida o exemplo dessa mulher. O exemplo dessa mulher, né? A fé que ela aprendeu a ter nele. Ela reconheceu que só existia um único Deus, né? Que foi aquele que curou. Porque se durante a vida dela era servir a outros deuses, naquele momento eles não tiveram poder não teve poder para curar a filha dela. Mas o Deus que todo mundo estava seguindo, que todo mundo estava vendo prodígios e milagres, Ele fez. E ela não veio de lá com dúvida, não. Ela veio certa. Porque a palavra diz que ela veio certa. Ela já se jogou, né, e já pediu a graça. Se houvesse ali uma dúvida, se houvesse ali uma desconfiança de que Ele não faria, vamos se dizer que, um exemplo, que ela viesse atrás de Jesus, mas ela viesse com aquela dúvida que muitas vezes a gente vai. Eu vou entregar bem isso aqui lá nos pés de Jesus, mas eu não sei. Tô vendo que tá muito difícil. A coisa tá muito difícil, né? Tá muito difícil, não tá acontecendo. E meu esposo não consegue um emprego bom. Eu não consigo a faculdade que tanto eu quero. Enfim. Vamos se dizer que ela viesse assim, sei não, hein? Os meus deuses que eu adoro, que eu acho que é verdadeiro, não fizeram nada por ela. Será que esse daí vai fazer? Né? Será que esse vai fazer? Não. A palavra diz que ela vai e ela vai certa. E a resposta que ela dá a Jesus mostra isso. Quando ela diz, até os cachorros, o senhor não está me chamando de cachorro? Né? Eu não sou tão insignificante assim, talvez por adorar outros deuses, por ser excluída ali. Mas a minha fé está aqui, a minha fé está dentro do meu coração. Então as migalhas,
Até as migalhas caem da mesa dos seus patrões e os cachorros comem. Então eu tenho certeza que o pouco que o Senhor me der vai curar a minha filha, né? E Jesus fica maravilhado. Então hoje a gente leva para a vida esse ensinamento, né? A gente renova a nossa fé, a gente vai lá entregar mais uma vez aquilo que a gente tirou do colo, trouxe como problema, porque muitas vezes a gente bota, mas ao mesmo tempo a gente retorna para nós com um problema, fica com aquilo na cabeça, não vai dar certo, não vai curar, tá demorando demais. Então a gente vai e pega o exemplo dessa mulher aqui, né? A gente pega esse exemplo e vai lá. Não importa, Jesus não importa aonde quer que você esteja, se houver fé, você vai. Então, diante da cura daquela filha, com certeza essa mulher deixou de seguir os deuses pagãos e passou a ser cristã, passou a acreditar em Jesus Cristo, ou seja, uma alma se salvou. Precisa se deixar para trás o que está errado, né? A fé em Deus, ela tem o poder de transformar tudo, né, ao nosso redor. Então é isso. A palavra de hoje nos traz fé. A gente tirar essa nossa fé desconfiada e colocar uma fé concreta na nossa vida, para que a gente possa almejar as coisas que a gente deseja. Não é? Sempre lembrando que, Senhor, que seja feita a tua vontade, que o Senhor me dê isso aqui, o Senhor me dê esse emprego, mas que seja da tua vontade, que seja o emprego que o Senhor tem para mim. Em vista eu tenho aquele, mas que o Senhor me dê o que eu mereço, né? E aí você vai ver, quando a gente toma essa coragem, aí a gente começa a ver as coisas, né? O problema é que a gente não tem coragem de pedir da forma que Ele quer, né? Pra gente. Amém? Uma boa tarde aí para vocês, um bom final de tarde, né? Que é quase 5 horas da tarde. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.